Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Carlos Loyola falando. Eu quero dar as boas-vindas a todos. Espero que estejam me ouvindo aqui direitinho. O intuito desta gravação é o seguinte, tá? Eu vou passar para vocês o método de estudos, tá? Isso vale para todas as disciplinas: métodos, ética, sociologia das organizações, sociedade e tecnologia, tá certo? É uma forma de orientar o estudante naquilo que ele não foi orientado na escola, ou se já fez outra faculdade, também lá também não foi, tudo mais, tá? O objetivo aqui é ser uma aula propedêutica. O que é propedêutica? É você preparar para estudos em nível superior, tá bom? Acompanha comigo. Vou compartilhar aqui e espero que... Estou de olho aqui no celular para ver se aparece aqui direitinho. Tá? Então, eu tenho que dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Beleza. Tá? Eu criei um grupo de estudos aqui no Teams, mas essa gravação vai ficar disponível para todo mundo. Tá? Então, vamos aqui. Estudar. Tá? Deixa eu ver aqui. Templates 2. Guia metodológico de estudos. Beleza, vamos ver aqui direitinho. Isso. Aí. Método de estudos e avaliação. Tá? É assim que vai funcionar aqui conosco. Beleza? Bom, guia metodológico para estudantes de escolas, faculdades e demais interessados. Ou seja, é para todo mundo. Não é só para quem é estudante. Tá? Isso aqui é para todo mundo. Se quiser nos acompanhar, à medida que eu for gravando essas aulas e colocando no YouTube, vocês podem, você que não é meu aluno aqui da FATEC, tanto da FATEC São Paulo quanto da FATEC Zona Sul, mas você pode me encaminhar perguntas, dúvidas e tudo mais, tá? Método de estudos e avaliação. Então vamos lá. Como é que surgiu esse método de estudos? Surgiu aqui, tá? Mapa da empatia. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouco isso aqui, para que você possa ler, né? Porque eu tive que fazer uns pequenos ajustes aqui, tá? Bom, mapa da empatia. Vamos lá. 1. Com quem estamos sendo empáticos? Quem é a pessoa que queremos entender? Em que situação estão? Qual é o papel deles nesta situação? Bom, vamos lá. Considerando que os alunos... Eu sou professor de sociologia, tá? E muitas vezes o que é ensinado na escola, mesmo lá, tendo como referência lá as bases nacionais curriculares, elas atendem muito mais a uma necessidade mercadológica do que uma necessidade do aluno de entender ciência. Então, quem é a pessoa que queremos entender? É o aluno. Em que situação estão? Na pior das possíveis. Por quê? Porque, além de não saberem estudar, só vão estudar em cima da hora, da prova. Então, essa é a situação que eles estão. Isso já veio com a minha geração. Eu sou de 71, né? Eu tenho 51 anos de idade, e a minha geração, ela já teve o contato com a televisão. Então, é uma geração que já não lia tanto quanto os nossos pais, tá? A geração que nasce a partir dos anos 90 é uma geração que sofre muito, porque não só tem a televisão, mas tinha a TV a cabo, a internet, o telefone celular e as redes sociais. E eles tiram muito a atenção do aluno, e é por isso que hoje nós temos o chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Este é um dos problemas. Então, qual é o papel deles nessa situação? O papel deles, no caso, seria orientá-los para que eles mesmos, por convencimento,
e não na base do chicote, ou do garrote, ou da humilhação, do constrangimento. Se convençam de que, para poder entender melhor, é preciso ter que estudar. Como? Tá? Então, aí vamos lá para o número 2. O que eles precisam fazer? O que eles precisam fazer de maneira diferente? Bom, de maneira diferente, aprender a estudar escrevendo e não digitando. Por quê? Logo mais aí no slide aí, vocês vão ver exatamente a importância do ato de escrever, tá? Que trabalho querem ou precisa que seja feitos? É um trabalho interior. Não é apenas um trabalho de consciência, não é apenas um trabalho de convencimento, é um trabalho através também das sensações, para que a partir da sensação, a partir do sentir, possa ir para a percepção e da percepção para a interpretação. Falei muito difícil? Não, vamos lá, vamos colocar isso de uma maneira que você entenda. É preciso ter que passar por essa situação que inicialmente parece incômoda de ter que escrever, porque muitos alunos falam assim: "Ai, minha mão doeu e tal, não sei o quê, tá". Mas é importante passar por esse processo, por quê? Porque da mesma maneira que a pessoa vai para uma academia, treina, no primeiro, no segundo, no terceiro dia, o ácido lático já presente no corpo provoca todas aquelas dores, tal e tudo mais, né. Eu não vou entrar nesses detalhes aí, tá. Mas o a questão é a seguinte: começou a treinar, é claro que vai ter dor, mas depois de um certo tempo vira prazer, você já não consegue mais sair da academia. Escrever é a mesma coisa, é preciso ter essa sensação, essa desnaturalização de que, é ruim, é chato e tal, não sei o quê, para que através do sentido do tato eu consiga, né, ir para a percepção. Então, que trabalho querem ou precisam que sejam feitos? É o trabalho de escrita. Que decisões eles precisam tomar? Aí é ser honesto. Por isso que eu digo que trata-se do âmbito do sentir. Não adianta ficar com conscientização. Conscientização é do âmbito do pensar, é do âmbito do entender. Ele precisa sentir que isso é importante, tá certo? E aí é que fica realmente um tanto, pode parecer um tanto vago, mas acontece que essa decisão só ele, o aluno, o estudante é que pode tomar. O professor e os pais não podem tomar essa atitude por eles, mas eles precisam ter que passar por isso. E é claro que alguém vai ter que, né, fazer o treinamento necessário para sair de A para ir para B, tá? Ali o último, como sabemos que eles foram bem-sucedidos? Vai depender do retorno deles. E isso é uma coisa interessante na educação, porque eu sempre acreditei nisso. Todos os meus alunos, para quem eu dei aula, não foi para tirar nota, foi para que no futuro eles chegassem e dissessem para mim, ou mesmo no presente, os mais rápidos eram assim, falando: "Não, professor, obrigado, eu aprendi muito com o seu método não sei o quê", mas outros, só daqui uns 10 anos por aí, já encontrei ex-alunos meus falando: "É, professor, o que o senhor me ensinou realmente mudou muita coisa para mim", tá? Então, continuando. Esse tipo de aluno, eu preciso saber o que eles veem no mercado, o que eles veem em seu ambiente imediato, o que eles veem outros dizendo e fazendo, o que eles estão assistindo e lendo. Então, nesse caso, é preciso ter que ouvir, certo? Ouvir e saber. Mas acontece que é o seguinte, nós estamos falando de uma sala de aula inteira, então não dá para ouvir todo mundo. Mas, em termos gerais, tá certo? Termos gerais, há aquelas coisas que aquele segmento, aquelas coisas que de repente determinado grupo vai e é o que eles estão vendo. Vendo no mercado, no ambiente e tal, e por aí vai. E aí começa a diferenciar um do outro. Mas existe um geral que você pode entender, tá? Uma coisa que de repente todo mundo está fazendo num determinado perfil, determinada faixa etária e por aí vai, tá? Então por aí, para um trabalho sociológico, é fácil, mas depois, quando você começa a entrar nas individualidades, os problemas pessoais, aí sim você já começa a ver, já vai havendo subgrupos, tá? De maneira que você possa entender, tá? O que eles falam? O que nós ouvimos eles dizer? O que podemos imaginar eles dizendo?
Aí é que tá, tem que tomar cuidado com o que podemos imaginar eles dizendo, porque nós podemos facilmente deslizar para um preconceito. Mas, ao mesmo tempo, se você evitar deslizar no preconceito e ver a linguagem deles, o que eles falam, e você buscar das suas reminiscências o que você falava na mesma idade, você pode traçar um paralelo e ver exatamente como é que eles se comunicam. O que é a bola da vez, vamos falar assim, tá? Vamos aqui para o 4, vamos aqui no 5, aqui, ó. O que eles fazem? O que eles fazem hoje? Aí depende. Depende porque agora entra o conteúdo de classe social. Se você tem um aluno mais pobre, por assim dizer, pode ser que ele nem esteja na faculdade ou na escola. Pode ser que ele esteja trabalhando. Então, essa aula também serve para ele. Você pode ter outro que, embora esteja trabalhando, não consegue estudar, porque tem que cuidar de casa. Irmão, irmã, tá? Às vezes a menina, tá? Enfim, às vezes um pai, às vezes uma mãe, depende, aí depende muito de cada um. É uma questão de classe social, sim, o que eles fazem. E você pode ter aqueles que estão lá em berço esplêndido, né? Nasceu já numa classe média que o permite estudar num determinado horário e o permite que ele estude, certo? Então, o que essa pessoa faz? De repente, ela não faz nada. O fazer dela é ir para uma academia, é ir para não sei o quê, é ir para um outro lugar, tal. E, claro, aqui também existe um outro grupo que nós temos que colocar também, dos desempregados. Aquelas pessoas que, de repente, estão desempregadas, tal, e aí querem, de certa forma, manter a mente ativa. E isso é muito bacana, por quê? Porque enquanto a pessoa estuda, ela está mantendo a mente ativa, o que é muito bom. Por quê? Porque isso faz com que ela mesma esteja, ao estudar, ela não esteja abrindo as portas para, digamos assim, um, digamos, a, a consciência ingênua, estados depressivos, de tristeza, tal, tá? Ódio, raiva, porque às vezes quando a pessoa se propõe a estudar, ela põe a mente racional dela para trabalhar e de certa forma, ela acaba também buscando soluções, porque ela está alimentando o cérebro com informações que podem ser consideradas tanto inúteis, mas inúteis depende do ponto de vista de quem, quanto informações úteis, também depende do ponto de vista do que e de quem. Mas dependendo do que ela escolhe para poder aprender, aprimorar, e dependendo do esforço que ela fizer, isso é muito bem-vindo. E você também é bem-vindo. Se você estiver desempregado, se você estiver ou se você estiver trabalhando, mas não pode estudar, todos são bem-vindos aqui, certo? Você que cuida de criança pequena, que é mãe solteira, pai solteiro, né? Ou vocês que são avós, que cuidam dos seus netos e estão aprendendo a estudar com eles, para todo mundo. Por isso que eu coloquei método de estudo e avaliação para estudantes e pessoas em geral, certo? O que podemos imaginar que estamos fazendo é exatamente isso que eu acabei de falar, tá? Bom, o que eles ouvem, o que eles estão ouvindo os outros falarem, o que eles ouvem de amigos, o que eles ouvem de colegas, o que eles estão ouvindo de segunda mão. Bom, aí você tem seus próprios alunos para contar para você, porque afinal os alunos podem contar isso tudo para vocês. Mas no final nós chegamos aqui, ó. O que eles pensam e sentem? Quais são, tá? Acho que está meio apagado aqui, mas está aqui, ó, no 7. O que eles pensam e sentem. Dores. Quais são seus medos, frustrações e ansiedades? Bom, aí vai desde questões amorosas até projeções futurísticas. O que eu vou trabalhar? Quanto eu vou ganhar? Não sei se vou ter emprego. A vida está difícil, tá certo? Mas nesse nosso caso, eu estou ensinando a estudar por quê? Porque não é ensinado na escola, não tem um professor. Antigamente você tinha lá chamada orientação vocacional, certo? Que era só para dizer: olha, você serve para ser advogado, você serve para ser botânico, você serve para ser veterinário.
só para isso. Mas não tinha ninguém que falasse assim, olha, é o seguinte, inteligência não é uma questão de genética. Inteligência é uma questão de aprendizagem. Então, eu vou te ensinar a estudar de maneira que você se torne mais inteligente. Ponto. Acabou. Então, uma dessas dores aí é exatamente o fato de que nós podemos aprender de uma maneira que seja interessante, que seja legal, e o mais importante, que não seja para tirar nota. Nós vamos falar disso. Os ganhos. Quais são seus desejos, as necessidades, esperanças e sonhos? Bom, os ganhos é o seguinte: a partir do momento que eu conseguir transformar você apenas na parte necessária para que você ponha em movimento forças, para que você ponha em ebulição estados emocionais, é você mesmo quem vai dizer o que você ganhou. É você mesmo que vai dizer como você era e como você é e como você poderá ser. Tá certo? Isso é contigo. Bom, o nosso método de estudos começa com algumas personalidades. Deixa eu apresentar elas. Professor Pierluigi Piazzi. Tá? É esse senhor aqui. Ele é o professor Pierluigi Piazzi. Tá? Ele foi professor de física no Anglo Vestibulares, Comodoro da Frota Estelar Brasil, o primeiro fã-clube de Jornada nas Estrelas. Hoje a gente fala de cosplay. Naquela época nós falávamos fãs. Tá? Ele, inclusive, tinha um uniforme lá de Star Trek e tudo mais. Eu também tenho. Tá? E se vocês repararem aqui na mão dele, tá aqui, ó, Dicionário da Língua Klingon. Ele era o diretor da editora Aleph, que traduziu muitos livros de Jornada nas Estrelas. E o professor Pierluigi, ele foi. Depois vocês fazem uma busca aí na internet para poder saber um pouco mais a respeito dele. Mas basta saber o seguinte: ele foi o cara que programou o primeiro computador no Brasil, com 2 KB. E olha só, é ele que criou um método de estudos que é assim: aula dada é aula estudada e hoje. Ou seja, o primeiro exercício para você poder se tornar mais inteligente é não deixar o dever de casa para outro dia. Nós vamos ver, inclusive para os alunos do período noturno, como é que nós vamos ter que resolver isso. Ou seja, numa aula de 1h40, eu vou ter que dar, no máximo, 40 minutos de aula, mais 10 de exposição do exercício, e passar o restante da aula, em torno de uns 30, 35 minutos de prova ou exercício, e o restante a gente corrige. É assim, tá? Olha aí essa frase que está escrita aí. Aluno brasileiro não estuda para aprender, estuda para tirar nota. Isso é uma verdade. Por isso que ele vai dizer a importância de você estudar no dia e de você estudar pouco, mas todo dia. Uma coisa é você fazer os exercícios, a lição de casa, e a outra é você preparar para os estudos. E como é que você prepara para os estudos? Aí agora entra outro professor. Esse aqui, tá? Richard Feynman, certo? Richard Feynman. Olha que sala de aula legal, né? Pois é a minha. É assim que eu coloco as carteiras, tá? O professor Feynman dizia o seguinte: se você quer dominar algum tema, ensine. Quanto mais você ensina, melhor aprende. O ensino é uma ferramenta poderosa para o aprendizado. Isso é uma verdade. Depois de um certo tempo que você passou os exercícios, que você começou a estudar tal e tudo mais, a melhor maneira de você saber se você realmente aprendeu é ensinando. Mas para isso, você vai ter que tirar dúvidas com os professores. Por quê? Porque você pode achar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E às vezes, uma coisa pode ser outra coisa e outra coisa pode ser uma coisa. Nem tudo que parece é, e nem tudo que não parece é, certo? Bom, a gente vai ver isso aí direitinho, tá? Então, Richard Feynman, físico, prêmio Nobel, tal, tá? O próximo aqui é Paulo Freire. Ah, eu sabia
que o Loyola não sei o quê, não sei o que lá, ele é comunista, que não sei o quê, blá, blá, blá. Calma, gente, calma. Vai assistindo. Depois eu vou dar o direito de vocês de criticarem, tá? Paulo Freire dizia o seguinte: vivência. O educador vive na comunidade em que atua. Ele participa do universo vocabular e de toda a cultura do local. Ele ama aquela terra e a população que ele vive. Ou seja, se eu não entender o meu aluno, como é que eu posso preparar um, um, um conteúdo programático para aquele aluno? Não adianta eu ter um conteúdo programático voltado para São Paulo e exportado para o resto do país, sendo que a realidade de São Paulo é uma e a realidade de Minas Gerais para cima é outra. Ou de São Paulo em direção ao Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é outra. Ou de São Paulo, né, no centro-oeste, na região noroeste e tudo mais é outra. Tá? Não é porque São Paulo é referência, mas acontece que é o seguinte: ah, as câmaras estaduais que opinam muito no MEC, de certa forma, elas planificam o Brasil. Então, nós temos um problema aí. E também nós temos dentro de São Paulo regiões que são mais ricas e regiões que são mais pobres. Então, o educador ele tem que saber como é que ele vai dar esta aula, mesmo que for para poder cumprir um currículo nacional, vai depender muito da situação daquela população naquele universo. Tá? Então, vamos aqui para o próximo, que é o seguinte. Tá? A conscientização que todo mundo fala. Né? A problematização é fruto de uma discussão que pode levar tempo, em várias reuniões. Os elementos da consciência ingênua vão sendo substituídos por outros. Bom, como eu sou da área da sociologia, que precisa tanto da história quanto da geografia, eu, para poder conscientizar da importância da minha disciplina, eu incentivo os alunos a escreverem ou a entenderem o que é o orçamento participativo das subprefeituras. Então está lá no balãozinho, ó, o poder público abandonou a comunidade, a rua, por isso as chuvas fizeram o dano que fizeram. O problema não é da natureza, mas da política. Por quê? Porque muita gente, às vezes, fala assim: ah, tal bairro teve desabamento, ah, tal lugar inundou, ah, tal lugar abriu um buraco, não sei o quê. Ah, é culpa da natureza. Será? Nós temos um papel nisso aí, certo? Então, daí a importância de transformar o conhecimento em algo inteligível para o dia a dia. Então, com isso, eu já estou lá com o Pierluigi, com isso, eu já estou com o Feynman, com isso, eu já cheguei em Paulo Freire. E o próximo é o seguinte, é Rudolf Steiner. Tá? Só uma preocupação genuína de cada homem pelo seu próximo pode trazer a salvação para a humanidade no futuro. Quero dizer, para a sua vida comunitária. Então, veja bem, por mais que você esteja nas redes sociais, que o mundo mudou, que a internet, que o WhatsApp, que o Telegram, que não sei o que, blá, 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 você está se esquecendo de uma coisa. De onde vem sua pizza? De onde vem seu lanchinho? De onde vem suas encomendas? De onde vem sua roupinha? E quando você sai da sua bolha residencial e vai para algum lugar, quem cuida da pavimentação das ruas? Quem cuida do semáforo? Quem cuida da sua saúde caso você seja vítima de um acidente? Quem cuida para que o pão que você vai comprar na padaria, quem que faz esse pão? Certo? Então a gente não pode ficar pensando apenas em termos mercadológicos. Nós temos que pensar na vida comunitária. E vida comunitária não é uma vida de hippie. Vida comunitária é uma vida em comum, tá certo? É a vida que nós temos em sociedade, no bairro, ok? Por que o Steiner aqui? O Steiner está aqui porque ele é o fundador da chamada pedagogia Waldorf. Então, levando mais adiante aquilo que Paulo Freire estava falando sobre conscientização, vivência, praxis e tudo mais, o Steiner ele vai falar o seguinte: revelar os impulsos mais profundos que operam no tempo presente não é uma tarefa agradável. Olha o que ele está falando, hein? Revelar os impulsos mais profundos que operam no tempo presente não é uma tarefa agradável.
pois há pouca inclinação para entrar em tais assuntos com real fervor. É o que a maioria das pessoas fazem. Ah, eu sou muito burro. Ah, eu não entendo. Ah, deixa para lá. Ah, ele sabe. Ah, você resolve e tal. E sempre põe nas costas dos outros. Na verdade, precisamos de você. Por quê? Porque os impulsos mais profundos que operam no presente vêm de uma consciência coletiva, a nossa, tá? Continuando, mas nossa época exige zelo onde quer que os assuntos da humanidade estejam em causa. Aí ele vai fazer uma defesa da antroposofia, né? Que a antroposofia não existe para fazer as pessoas dormirem, mas para despertá-las realmente. Então, a pedagogia Waldorf é uma pedagogia que está voltada da seguinte maneira: não estamos preocupados em preparar as pessoas para o mercado, ou para a cidadania, ou para o ser humano que, como é que é? Que toma as rédeas da sua vida e tudo mais. Não, está preocupado num mundo louco como esse, em colocar um ser humano saudável que faça o bem comum. Em outras palavras, que ele ajude outros também a encontrar o seu caminho. Ou melhor dizendo, a pedagogia Waldorf ela está muito mais preocupada em colocar um ser humano saudável no mundo. Você tendo um ser humano saudável no mundo, ele entra em qualquer ramo, em qualquer tipo de trabalho. Você não precisa prepará-lo para o mercado. Por quê? Porque dependendo do mercado de trabalho, empregos desaparecem, outros aparecem. Quando você prepara uma pessoa para a vida, ela entra em qualquer emprego. Essa é a questão. Tá? E como é que nós podemos fazer isso? Bom, então, prosseguindo. Tá? Vamos lá. Você sabia, olha lá, aula dada é aula estudada e hoje. Você sabia que possui 12 sentidos e 21 processos mentais? Isso muda tudo, né, gente? Isso muda tudo. A escola te ensinou que você é um animal, você tem 5 sentidos. Não, você tem 12, certo? E 21 processos mentais. É errado você ser comparado a um computador, certo? Totalmente errado. O computador não tem o sentir. O computador não faz juízos morais, tá certo? Então, se você for trabalhar com questões apenas neurológicas, é muito pobre. Por quê? Porque também você cria mais sinapses, você também aumenta a sua capacidade cerebral, também pelo sentir. Eu estou falando muito a respeito do sentir, tá? Mas nós vamos ver isso aí mais para frente, nas aulas. O importante é que você saiba que você precisa acreditar em você mesmo. Lembra do que eu falei lá atrás, lá em cima, lá no slide, o convencimento de que você realmente precisa ter que aprender a estudar, certo? É por causa exatamente disso. Você tem 12 sentidos e 21 processos mentais. O ser humano é um ser sobrenatural. Ele não pode ser comparável a um computador. Computadores se comparam com computadores, com máquinas. Seres humanos são comparáveis ao quê? Ah, a resposta correta seria com os deuses. Mas para poder chegar à perfeição, ele tem um trabalho a fazer aqui. Esse é um deles. Conhecer o que você pode, quais são os seus recursos. Tá? Vamos lá. Primeiro deles, 12 sentidos e 7 processos vitais. Como vocês podem ver, esse desenho é bastante tosco, e tem que ser tosco mesmo, porque se eu der uma imagem pronta, geometricamente perfeita, a alma meio que sente um certo desconforto. Mas quando eu mostro as minhas próprias imperfeições, ela percebe que está lidando com outro ser humano. Isso eu falei em outra aula, tá? Então vamos pegar aqui, olha só. Nesse aqui, vamos começar por esse aqui, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, beleza? O meu mundo, em vermelho, são sentidos volitivos, corporais, inferiores, individuais. Sentido do tato, sentido da vida, ou vital, sentido do movimento e sentido do equilíbrio. Ou seja, precisa de um centro dentro de mim, tá?
Sentido do tato, eu ponho a mão, ou eu sinto que eu estou vestido, né? Eu sinto que eu estou com o chinelo no meu pé, eu sinto que eu estou com a bermuda bem amarrada, né? Sentido vital, né? Aquele que você diz assim, hoje eu não estou me sentindo muito bem, hoje eu estou muito bem. Movimento e equilíbrio, tá? Que mostra que nós não andamos por aí. Embaixo, o nosso mundo, sentido térmico, sentido da visão, sentido do paladar, sentido do olfato. Nós nos comunicamos com o mundo, vemos o mundo, comemos o mundo. Sim, basta você pensar em várias culturas, vários tipos de comida. Você come macarrão, você come comida japonesa, macarrão é uma coisa que veio da China. Comida japonesa, estrogonofe veio lá da Rússia, né? A feijoada que os escravos africanos inventaram, o charutinho, né? Que veio lá de folha de uva, lá do Oriente Médio, né? Que mais? Aí vai, tem tantos tipos, né? Depois o outro, tá? Esse aqui são os sentimentos e emotivos, tá? Térmico, visão, paladar, olfato, tá? Isso vai ter uma aula só para isso, tá? E o outro aqui, o mundo do outro, que é o eu, o pensamento, a palavra e a audição. Veja bem, hein? Para você poder falar, você precisa ter que ouvir. E para você, às vezes, emitir um pensamento, um juízo, um julgamento, você tem que consultar o eu. Por isso que esses sentidos aqui são cognitivos, espirituais, superiores, chamados de sociais. Você precisa de uma relação com o outro. Agora você imagina o que a pandemia, o que a sindemia fez com as crianças que não puderam estar brincando, tá? E os 7 processos vitais: inspiração, aquecimento, alimentação, segregação, manutenção, crescimento e reprodução. Próximo. Diagrama esquemático dos 21 processos mentais. Tá? Só dar uma olhada aqui rapidinho. Tá, beleza. Então, nós temos aqui, ó, de novo, sentidos, sistema nervoso espinal. Veja bem, ó, sentido do tato. A mão. Sua mãozinha escreve. Tudo isso você vê o que está escrevendo. Se você estiver num ambiente silencioso, você escuta o barulho do lápis. Certo? E vamos lá. Isso tudo aqui vem para o sistema nervoso espinal. Vai para o plano da consciência objetiva. Ou seja, você sabe o que você está fazendo nessa hora. Vai para a mente objetiva. Na mente objetiva, onde ela sabe que você está estudando. Por quê? Porque conforme você vai escrevendo e olhando o que você está escrevendo, a mente está trabalhando. Ela também está lá estudando. E ela manda para cá, para as classificações mnemônicas. Se você escreveu no dia, beleza. Mas se você deixou para outro dia, entre um dia em que você escreveu e o outro, você teve uma noite de sono, você perdeu tudo. E vem para cá, para o sistema nervoso autônomo. Quanto mais eu escrevo, quanto mais eu estudo, eu vou mexendo, eu vou criando um hábito, eu vou criando uma vontade. E eu trabalho junto com a mente objetiva aqui, ó, nas faculdades do raciocínio, a indução, a dedução e o silogismo. E olha que interessante a imaginação aqui. O que quer dizer isso? Vamos ampliar aqui. Quer dizer o seguinte: quanto mais eletrônicos entram na vida de uma pessoa, o que ela perde? Ela perde imaginação, inspiração, intuição. E automaticamente elas minam a vontade, e a vontade acaba indo para onde? A vontade acaba se ligando aqui pela mente subjetiva, vindo aqui para os níveis da mente subjetiva, limiarem para os níveis da mente subconscientemente subjetiva, e vem para os instintos e para as emoções. Se você estuda, fica retido aqui na memória mnemônica, o sistema nervoso autônomo. A mente subjetiva, ela começa a entender que ela precisa dessas classificações mnemônicas através dos estudos, que é isso que vai fazer com que esta mente subjetiva se adestre como um cavalo.
como um animal. E aí, ao você chegar nesse limiar entre a mente subconsciente e a mente subjetiva, você começa a acessar a memória completa. Por onde? Pela intuição, pela inspiração. Com a ajuda de quem? Da imaginação. Aqui. Tá? O que acontece quando você começa a ativar essas regiões do cérebro? O que acontece? O que acontece é que você começa a trabalhar as sensações. Lembra do que eu falei? A primeira sensação, minha mão tá doendo, ai, não sei o quê, ai, não sei o que lá, ai, blá, 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 blá. Mas depois de um certo tempo, você vai começar a olhar o mundo tanto pelo olho quanto pela cabeça, pela mente. Por isso que tem aqui, ó, percepções em direção ao olho e as ideias. Lembra do que Paulo Freire falou lá naquele quadrinho? Aqui, ó, na conscientização, a problematização é fruto de uma discussão que pode levar tempo, em várias reuniões. Os elementos da consciência ingênua vão sendo substituídos por outros. Outros quais? Aqueles os quais, depois que você passou por esse período de sensações, o próximo vem pelas percepções, aí vem as interpretações para depois chegar na ideia. Aí você vai começar a perceber o seguinte, entender as visões de mundo. Esse carinha aqui, ó, para ele, isso aqui é um 6. Mas para o outro aqui, ó, não, é um 9. Você vai começar a entender os outros, certo? A partir do momento que você começa a estudar, vamos voltar aqui, ó. A partir do momento que você começa a carregar as classificações mnemônicas, você vai começar a sentir aqui pelo sistema nervoso autônomo, a mente subjetiva, o seguinte: a mente objetiva, ela vai entender o seguinte, ela não vai ficar te cobrando que você tem que estudar. Quando você, de repente, deixa de estudar, sabendo que tem que estudar, a mente objetiva, ela vai começar a te encher o saco pelo lado da moralidade, porque ela vai te lembrar. A mente subjetiva vai começar a sofrer. As emoções vão começar, e os instintos vão começar a tomar conta. Mas quando você começa a criar o hábito, a criar a vontade, perceber que você está mudando nas faculdades de raciocínio, aí tem que ir lá tirar dúvida, isso é devagar, tal. O que acontece? Ó, o que está faltando aí? Está faltando o seguinte: qual das 3 partes pode ser aumentado? A carroça, o cavalo, o condutor ou a pessoa que está lá dentro? Qual das 3 partes pode ser subtraída? O cavalo, o condutor ou a pessoa que está lá dentro? Percebam que durante muito tempo a gente ficou nessa frase: mente sã em corpo são, pensar e agir. A possibilidade de reconhecimento de nosso centro emocional foi subtraída para o Ocidente há séculos. Sem essa perspectiva, as coisas se tornam. Deixa eu aumentar aqui. As coisas se tornam imaturas, as pessoas se tornam imaturas e medrosas. Mais que isso, ficaram tão fracas e se submeteram com passividade às suas condições que o sistema lhes impõe. Por que nós estamos vendo isso aí? Porque, veja bem, lá atrás, o concílio de Constantinopla, o oitavo, se não me engano, a igreja decidiu que o ser humano só tem corpo e mente, ou corpo e alma, não tem espírito, é permeado pelo espírito. Aqui no caso, teria corpo e mente
mas não teria as emoções. Por isso que eu estou falando, é importante o sentir. Em outras palavras, o que pode ser aumentado? O que pode ser aumentado é tanto o condutor do cavalo quanto o que está aqui dentro do cavalo. O que pode das três partes ser subtraído? O cavalo. Porque se você não substituir o cavalo, o cocheiro vai ter que dar um jeito de puxar a carroça com o amo. Ele consegue. Não estou dizendo com isso para você eliminar as emoções. Mas estou dizendo com isso que você pode aumentar aquilo que aqui está fazendo um papel de meio. Ou seja, o cocheiro ele é um meio em que ele faz com que o cavalo vá para onde o amo dele quer que ele vá. Certo? Então, se você souber trabalhar o cocheiro aqui, aí, no final das contas, esse aqui vai acabar sendo aumentado e esse aqui vai acabar sendo melhor trabalhado e não extirpado. Não tente tirar as emoções. Tá? O que acontece quando a gente começa a trabalhar a pessoa dessa maneira? Aí vamos lá. Você está aqui, ó, 90, sono, densidade 96, vigília, densidade 48, consciência, estado de consciência de si, densidade 24, consciência objetiva, 12, os 4 estados de consciência possíveis do ser humano. Então, aqui na ponta, o ser humano iluminado, o ser desperto e o ser comum. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Jung falou isso, certo? Primeiro de Freud. Beleza? Então, com isso, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo com que cada um de nós saia do estado de sono para entrar no estado de vigília comum. E quem já está no estado de vigília comum, que começa a caminhar para o estado de consciência de si. Então, estudar nada mais é do que você começar a ter consciência do que você veio fazer aqui. Qual é o seu papel? Tá? E aí, aqueles que já se encontram aqui já podem vir para cá. Então, é um movimento ascendente. Isso significa que nós estamos aqui, ó, fechados, nós estamos nos abrindo para depois ficarmos abertos. Exatamente o quê? Cabeça aberta? Não, não. É nós temos a consciência do que nós viemos fazer aqui. Bom? Bom. Deixa eu ver aqui. Vou fazer um teste. Ah, tá. Beleza. Certo? Então, agora, vamos voltar aqui. Cada um. Estava fazendo um teste aqui, tá? Agora já sei que já dá para fazer por ali. Estou acompanhando aqui pelo meu celular. Afinal, eu também tenho que aprender certas coisas, né, pessoal? Tem que aprender com todo mundo. Então é isso, ok? Eu vou parar por aqui, deixa eu agora, como é que eu faço aqui? Ah, aqui. Opa, não era isso. Vem para cá. E, então, fechar. Beleza? Deixa eu voltar para cá. Parar de compartilhar. Então é isso, tá? 45 minutos e 40 segundos. É isso aí, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo aqui salvo para você, tá me escutando, seja meu aluno ou não, tá? Para que você reflita aí a respeito disso aí que você viu, tá? O próximo vídeo, aí eu já vou ensinar como é que você já começa a estudar, tá bom? Neste aqui foi só para te convencer da importância de estudar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Dê o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas que queiram aprender a estudar conosco. Tá bom? Então, um forte abraço e
Até lá, certo? Tchau, tchau.